ícone, gênio, imortal. Freddie Mercury foi mais do que o vocalista do Queen. Ele foi um espetáculo humano, um furacão de voz, alma e ousadia. Nenhum palco era grande demais para ele. Nenhum limite o continha. Mas longe da luz dos holofotes, um inimigo invisível crescia. Nos bastidores, o homem que cantava o You Want to Break Free já estava sendo acorrentado pela doença. Hoje, você vai acompanhar os últimos dias de Freddie Mercury. Sua dor silenciosa, os últimos gestos de carinho, as gravações derradeiras. E como ele se despediu do mundo com a mesma dignidade com que viveu. Em meados de 1986, durante a turnê do álbum A Kind of Magic, Freddie já apresentava sinais físicos preocupantes, perda de peso, cansaço excessivo e manchas pelo corpo. Em abril de 1987, ele foi diagnosticado com HIV. A confirmação veio como um golpe silencioso e definitivo. Mas o Freddie Mercury do palco não permitia que o Fred Bulsara da vida privada caísse em desespero. Ele tomou uma decisão drástica: manter segredo. Em uma época em que a AIDS era tratada com estigma e preconceito, assumir publicamente o diagnóstico significava exposição, escândalo, talvez até o fim da carreira. Apenas os membros do Queen, seu parceiro Jim Hutton, a ex-namorada Mary Austin e o assistente pessoal Peter Freestone sabiam a verdade. Fred continuou sorrindo para a imprensa. Continuou gravando. E, como faria até seu último fôlego, continuou cantando. A partir de 1989, Fred passou a viver praticamente recluso em sua mansão em Kensington, Londres, o Garden Lodge. Um muro alto cobria toda a casa. Os portões de ferro, pintados de verde, escondiam um mundo de silêncio e sofrimento. Lá dentro, Fred manteve um círculo íntimo muito restrito. Mary Austin visitava quase todos os dias. Jim Hutton, seu companheiro até o fim, cuidava dele como um marido. Peter Freestone organizava sua rotina, os medicamentos e as emergências. A imprensa britânica, cruel como sempre, especulava. Paparazzi escalavam árvores próximas para tentar fotografá-lo. As imagens que surgiram em tabloides mostravam um homem irreconhecível, magro, pálido, andando com dificuldade. Mas mesmo assim, Fred se mantinha vaidoso. Escondia as manchas da pele. Não deixava ninguém ver suas feridas. Só quem realmente o conhecia via o que a doença estava fazendo com ele. Não quero que as pessoas me vejam morrendo. Quero que me lembrem no palco, com meu microfone, minha capa e minha coroa. Em paralelo à sua luta, Fred encontrava forças para gravar. Nos estúdios da banda em Montreux, na Suíça, ele entrava com passos lentos, mas com a voz ainda mágica. As sessões de gravação eram intensas, mas curtas. Fred não conseguia mais cantar por muito tempo. Mas sempre dizia: gravem o que der. Eu canto o máximo que puder. Foi nessas sessões que nasceram canções como A Winter's Tale, You Don't Fool Me e a tocante Mother Love, que ele não conseguiu terminar. A última estrofe foi completada por Brian May, porque Fred não teve tempo. Ele sabia. Sabia que era sua despedida, contou o guitarrista. As gravações se tornaram sua única forma de dizer adeus. Era como se ele deixasse um testamento sonoro, um legado em forma de melodia. No outono de 1991, Fred já não conseguia mais se alimentar direito. Precisava de ajuda para caminhar e tomar banho. Dormia cada vez mais. Os médicos diziam que o fim estava próximo. Em 22 de novembro de 1991, ele rompeu o silêncio. Após anos de especulação, o Queen divulgou um comunicado oficial assinado por Freddie Mercury. Desejo confirmar que sou soro-positivo e tenho AIDS. Sempre preservei minha vida privada. Mas chegou a hora de meus amigos e fãs saberem a verdade. Espero que todos se unam a mim na luta contra essa terrível doença. Foi sua única declaração pública sobre o tema.
E veio com uma precisão simbólica, apenas 24 horas depois, ele partiria. Em meados de 1991, Freddie Mercury já não era mais o homem explosivo do palco. O vírus havia comprometido seu sistema imunológico de forma severa. O que começou como manchas nos braços e cansaço, evoluiu para sintomas devastadores. Cegueira parcial em um dos olhos, perda muscular acentuada, febres constantes, dores nos ossos e uma fragilidade que o impedia de caminhar sem ajuda. Ele passou a maior parte do tempo deitado, ouvindo música clássica ou acariciando seus gatos, que chamava pelo nome, como filhos, Delilah, Goliath, Oscar. Jim Hutton o ajudava a se mover da cama para a poltrona. Cada banho era um esforço extremo. Cada passo, uma vitória amarga. Fred parou de tomar a medicação contra o HIV semanas antes de morrer. Não porque desistiu, mas porque já não adiantava mais. O coquetel era rudimentar na época, e os efeitos colaterais só pioravam sua qualidade de vida. Ele tomou a decisão com clareza, queria morrer com alguma paz. Queria estar em casa, cercado de amor, e não em um hospital frio. Em seus últimos 3 dias, ele entrou em um estado quase vegetativo. Mal falava, mal abria os olhos. Mas ainda tinha momentos de lucidez. Segundo Peter Freestone, seu assistente e amigo, ele murmurava versos soltos de óperas e trechos de músicas do Queen, como se as repetisse para si mesmo, como se ainda quisesse cantar. Em 24 de novembro de 1991, por volta das 18h48, Freddie Mercury deu seu último suspiro, vítima de uma broncopneumonia causada pela AIDS. Jim Hutton estava segurando sua mão. Mary Austin, a mulher que ele considerava sua alma gêmea, estava em um quarto ao lado. Foi o fim de uma batalha travada em silêncio, com coragem e estilo. Após sua morte, o mundo reagiu em choque. Fãs depositaram flores, cartas e velas em frente à Garden Lodge por dias. O portão da casa virou um altar, com mensagens escritas em dezenas de idiomas. Obrigado, Fred. Você mudou minha vida. Você me ensinou a ser livre. Os jornais, que durante anos especularam sobre sua saúde com crueldade, agora reverenciavam o gênio que havia partido. E mais importante, sua morte deu um novo rosto à luta contra a AIDS. O Freddie Mercury Tribute Concert, em abril de 1992, arrecadou milhões para instituições que lutam contra o HIV. Brian May e Roger Taylor fundaram a Mercury Phoenix Trust, que até hoje atua globalmente na conscientização sobre a doença. E acima de tudo, seu legado permanece intocado. Freddie Mercury foi um dos maiores cantores da história. Morreu doente, mas não vencido. Sua voz ainda ecoa em estádios, filmes, fones de ouvido e corações. Porque mesmo que seu corpo tenha sucumbido à dor, sua arte venceu a morte. Freddie Mercury morreu jovem. Mas viveu mais intensamente do que muitos jamais ousaram. Enfrentou o palco como um gladiador. E enfrentou a morte com silêncio, dignidade e música. Sua última nota, gravada com dor e amor, continua ecoando por todo o planeta. A voz se calou. Mas a canção, jamais. Se você se emocionou com essa história, deixe um like, compartilhe com outros fãs e comente. Qual a música do Freddie Mercury que mais te tocou? Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.